E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Nesse vídeo eu vou mostrar então como a gente pode trabalhar com labels e com o Power Rail no Proteus. Então a gente tem esse circuito aqui básico de divisor de tensão com essa fonte de tensão contínua, esses dois resistores. E para trabalhar com as labels a gente tem que vir aqui embaixo onde tem Terminal Modes e tem várias opções. As opções que a gente pode utilizar mais são o Input ou o Output, esses dois, né? Então, com Output, a gente pode determinar a saída de uma parte do circuito. Então, por exemplo, a gente pode determinar esse agora novo nó que a gente está criando aqui como a saída. E a gente pode escrever aqui, né, saída. E agora a gente pode utilizar como input em outra parte do circuito. Então a gente bota o input, escreve da mesma forma, saída. E a gente pode acrescentar aqui mais componentes, por exemplo, mais 2 resistores. Tem outra aula básica, outro vídeo no canal que eu mostro como fazer, como trabalhar com os componentes básicos, né? Como inserir, caso você não saiba, pode conferir aquele vídeo. Então a gente adiciona aqui o ground, conecta, faz as conexões entre os elementos e dando o play aqui ou F12, a gente vai ver, claro que a gente tem que botar também a nossa probe para verificar as tensões em cada parte. A gente vamos botar 3 probes de tensão aqui e a gente pode ver que vai ter a divisão de tensão entre os resistores aqui conforme esperado, né? Nesse ponto da saída, como a gente determinou, está 4.8, com a divisão de tensão entre esses novos resistores que a gente acrescentou, ele fica dividido certinho aqui, 2.4 volts entre cada um. É interessante notar que esses labels, eles não diferenciam entre maiúsculo e minúsculo. Então, se você pensa, por exemplo, em botar saída totalmente maiúsculo e na outra parte botar saída totalmente minúsculo, ele não vai diferenciar, não tem esse camel case sensitive, né, que a gente fala aqui. Ele não é sensitivo à caixa, então ele não diferencia de letras maiúsculas de minúsculas. Então, caso você queira botar outra label com outro nome, você bota outra denominação, né? Não adianta botar com maiúsculos ou minúsculos, que ele vai entender como a mesma coisa. Então tem essas duas opções. Caso seja esteja trabalhando com circuitos que são alternados, né, que tem diferenciação entre as direções da corrente que a gente está trabalhando, você pode utilizar também o label bidirecional. Então, tem essas opções aqui. Agora, para a gente trabalhar com o Power Rail, né, adicionando pontos de tensão de alimentação no circuito, a gente tem que vir aqui no terminal Power e acrescentar no nosso circuito. Eu vou retirar então essa nossa fonte de tensão DC 12 volts e vou conectar o Power, como já estava ali determinado, aqui no nosso resistor. Com isso, a gente tem alguns nomes que já são padrão para utilizar, que entre eles é o VCC, é um deles, que ele é o valor padrão de 12 volts. E como a gente vai botar aqui, a gente vai verificar que vai ter 12 volts nessa parte ali do circuito que a gente acabou de acrescentar o power, né? Mas, no caso 5 volts, perdão, aqui o VCC é 5 volts, mas a gente pode botar, por exemplo, 12 volts. Basta a gente botar a polaridade da tensão, no caso mais 12, e acrescentar a unidade ali, mais 12V, e com isso a gente vai ter 12 volts nesse ponto. Uma observação que a gente não pode fazer é botar simplesmente 12 volts sem a polaridade, né? Dessa forma ele vai dar erro aqui, vai dizer que no power supply foi especificado, né? Nenhuma alimentação foi especificada. Mas eu posso botar mais 12, posso botar menos 12 também, que ele vai rodar normalmente, basta a gente acrescentar o sinal. De outra forma, a gente pode verificar aqui em cima, na barra superior, em Design, Configure Power Rails, né? Caso esteja em português, configuração de Power Rails. Então, a gente pode adicionar mais alimentações aqui nessa parte, nessa aba que acabou de abrir. Com isso, a gente tem alguns padrões, né? VCC ou VDD, que é 5 volts. A gente tem o GND, que é o padrão de 0, né? Ground. O VEE é menos 5 volts. Tem uma aqui que eu já acrescentei, que é fonte, o nome, mas eu posso deletar ela e a gente pode criar uma nova
por exemplo, alimentação. E com isso, a gente pode determinar a tensão específica aqui da nossa alimentação. Então, eu vou botar aqui 24 volts na nossa alimentação. Com isso, a gente dá um OK. A gente pode verificar que ela está lá já, alimentação. A gente pode verificar agora, ver se funciona a alimentação. Caso dê problemas, você tem que voltar lá no Configure, como deu aqui no meu caso, você tem que voltar lá no Configure Power Rails. Aí aqui está desconectado, você tem que conectar. Você vem alimentação, você vem aqui e conecta. Agora, essa alimentação que você determinou está conectada ao 24 volts, como você especificou, como a gente especificou ali. Com isso, a gente vai ter aqui, né, e as divisões de tensões como esperado, e a gente pode também verificar no nosso Design Explorer os diferentes elementos aqui do nosso circuito. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui nessa opção, nesse ícone aqui de Design Explorer do lado dessa lupa, né, que vai abrir outra parte da aba de exploração do nosso design. Daí tem todos os elementos que a gente está utilizando, como se fosse um Bill of Materials, né, uma lista de materiais. É interessante até caso no final do circuito já esteja tudo montado, que você queira ver toda a lista de materiais envolvidos no seu projeto para compra, né, ou para qualquer referência em trabalhos, tem aqui disponível. E aqui em cima dá para ver também Netlist View. Então aqui nessa opção do Netlist View, a gente já vai ter determinado as diferentes redes de alimentação, né? Diferentes Power Nets que foram conectadas aqui no nosso circuito, e também a condição inicial, como foi determinado aqui, mais 24 volts. Caso a gente acrescentasse mais, ia também aparecer nessa lista aqui das Power Nets. Então essa daqui é o modo simples que a gente pode trabalhar com o design, com Power Rails no nosso design. Tem outras opções que a gente pode explorar em mais outros vídeos. E caso você tenha gostado, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante. Qualquer sugestão, dúvida, comentário, só deixar aí embaixo nos comentários. Até a próxima. Valeu!